eu quero lhe explicar algumas exceções no tórax. Quando é que você deve quebrar as regras, por assim dizer? Quando é que você deve solicitar uma PA, que normalmente é feita em inspiração, na fase expiratória? Quando é que você deve fazer um perfil, que normalmente é feito com o paciente ereto, em pé, em decúbito? Quando é que eu vou fazer isso? É o seguinte, eu vou fazer uma PA expiratória quando eu estiver suspeitando de pneumotórax ou obstrução brônquica. Por quê? Tenta raciocinar comigo o seguinte. Quando você inspira, o ar entra no seu pulmão. E quando você expira, ele sai, ele vaza. Então, quando você expira, o ar que entrou sai, porque ele pode sair. Quando você tem uma obstrução brônquica, por exemplo, o ar que está ali dentro, do lado obstruído, ele não pode sair. Então, ele não sai na expiração. O lado que não está obstruído sai o ar, e o lado que não está obstruído continua lá. Isso significa que no final da fase expiratória, eu vou ter um pulmão miudinho, porque saiu o ar como deveria, e o outro pulmão insufladão, porque o ar não conseguiu sair. E o pneumotórax? O pneumotórax é o seguinte, como eu na expiração desinsuflo os meus pulmões, e não tem nenhum problema acontecendo em relação à obstrução aqui, o pulmão que tá, o lado do tórax que está com o pneumotórax vai ficar muito mais evidente, porque aquele pulmão que já estava sendo ali deslocado pelo ar, ele vai ser bem mais deslocado ainda, e ele vai reduzir mais ainda, deixando mais evidente ainda a presença do ar fora do lugar. O decúbito já é o seguinte, quando vou pedir perfil em decúbito? Principalmente quando você tem um derrame pleural duvidoso, ou seja, você está em dúvida, você fez o PA, fez o perfil, você viu uma obliteraçãozinha do seio, mas não sabe exatamente se aquilo é derrame ou não. O que você pode fazer é pedir para o paciente fazer um perfil em decúbito do lado que você está achando que tem o derrame. E se tiver derrame, vai se espalhar. Afinal de contas, provavelmente, na maioria dos casos, ele não está septado. Então ele se espalha e forma um nível que você consegue ver e eu vou te mostrar. Existe outra situação? Existe. Em criança muito pequena e você está suspeitando de obstrução, digamos que ela ingeriu um corpo estranho. Ela não vai te obedecer, ela não vai fazer uma inspiração forçada, ela não vai expirar quando você falar para você fazer a obtenção do filme naquele exato momento. Então você usa o peso dela para fazer a expiração. Você bota ela deitada do lado que você quer analisar se está obstruído ou não, porque se não tiver, o próprio peso da criança vai fazer com que aquele lado faça uma expiração, enquanto que o outro lado continua na dele, normal. Se reduzir de volume, o lado que está deitado, significa que não está obstruído. Se não reduzir, está obstruído. Vamos para exemplo prático. Então aqui, um pneumotórax. Olha como é discreto esse pneumotórax para um olho menos treinado, tá bom? Existem bem mais discretos do que isso. E um dia falando só sobre pneumotórax, eu vou botar exemplos mais discretos. Mas olha como é bem mais fácil ver que tem pneumotórax e não tem trama desse lado. Quando eu faço inspiração forçada, é muito mais fácil. O pulmão ele se colapsa, né? Ele colaba e fica muito mais fácil de ver. O que era pequenininho aqui aumenta bastante. Então dá uma olhada como era e como fica na expiração forçada. É muito melhor. Então, pneumotórax, estou na dúvida, um recurso é expiração forçada. Beleza, obstrução brônquica. Aqui eu já posso ver que esse lado não está muito bom e esse lado provavelmente não está alterado. E esse lado aqui, quando faz a expiração forçada, fica muito mais evidente que tem alguma coisa errada, enquanto que o lado bom conseguiu reduzir de volume, porque botou o ar para fora. Dê uma olhadinha aqui, que quando o paciente não está em expiração, o diâmetro dos dois hemitórax é até relativamente parecido. Você tem que se basear apenas
na transparência, que nem sempre é algo fácil de ver, principalmente para quem está começando. Já quando você faz a expiração forçada, fica bem mais fácil de ver que um lado está maior do que o outro. Afinal de contas, um lado não reduziu de volume, porque o ar não saiu, e o outro lado reduziu de volume, porque o ar saiu tranquilamente. Bom, lembra que eu falei lá da criança? Quando você está suspeitando de obstrução por qualquer motivo, principalmente corpo estranho, tá vendo aqui? Corpo estranho. Na criança, ela não vai te obedecer muito. E o que vai restar para você fazer é botar ela deitada do lado obstruído e do lado que não está obstruído. Ou do lado que você acha que está obstruído e do lado que você acha que não está obstruído. Ou você faz os dois porque você não tem a menor ideia e um dos dois vai te mostrar o que é. Então vamos lá. Essa criança, como a obstrução dela está do lado esquerdo, quando eu coloquei ela em decúbito, esse exemplo não é meu, mas quando ela foi colocada em decúbito, veja que a transparência do pulmão do lado que está obstruído não mudou praticamente nada. Ela está muito parecida com o do pulmão normal. Esse pulmão não encolheu, esse pulmão não se tornou mais hipotransparente, né? Enquanto que do lado normal, atenção, é o lado normal que vai reduzir. Por que vai reduzir? Porque o ar consegue sair. O peso da criança força a expiração daquele lado e o ar sai. Se o ar sai, tem mais trama concentrada, tem mais parênquima concentrado e menos ar, então vai ficar menos transparente, mais tenuemente branquinho, mais cinzinha. Enquanto que o lado que não está sendo submetido a uma expiração, ele vai ter uma transparência, né, próxima do normal. Ou se tiver uma obstrução bem bizarra, você até percebe que está mais transparente do que o normal. Talvez aqui seja um ponto importante para eu falar isso. Quanto mais ar, quanto mais insuflado, mais transparente vai ser aquele lado. Quanto menos insuflado, menos transparente. Então, nem sempre redução da transparência é opacidade parenquimatosa. Às vezes é só expiração, o paciente não inspirou direito. Às vezes, como eu já falei, é só porque tem um derrame pleural ali espalhado, porque o paciente fez um raio-x em supino. E, enfim, você com o tempo vai pegar mais ou menos a noção de quando está bem penetrado, quando não está, e aí você vai poder confiar nessas coisas ou não. Ou, se você não quiser esperar anos de experiência, você pode continuar assistindo os nossos vídeos, porque nós vamos liberar em breve uma aula sobre como analisar esse tipo de parâmetro, tá bom? Beleza. A outra questão que eu falei para se solicitar, para se quebrar a regra e se solicitar um perfil em decúbito é quando eu estou suspeitando de um derrame pleural, que eu fiquei na dúvida se era ou não um derrame pleural no PA e no perfil. Veja que quando o derrame pleural é livre e eu boto o paciente deitado, o derrame vai se espalhar pelo hemitórax. E ao invés de eu ver a linha do pulmão, o limite do pulmão coladinho com o arcabouço torácico, como é desse lado normal, veja que o limite do pulmão está coladinho com as costelas, eu vou ver que há uma diferença entre distância entre a costela e o limite do pulmão. Então, tem uma redução da transparência aqui, mas isso não é pulmão. Isso é espaço pleural preenchido por líquido do derrame pleural. Então, essa tendência a se espalhar descola, entre aspas, né, ou rechaça o pulmão, fazendo com que você tenha essa distância entre o parênquima pulmonar e o arcabouço torácico. Isso ajuda muito, o derrame pode ser até bem pequeno e você vai ver que a margem do pulmão não toca na costela e isso vai lhe permitir diagnosticar líquido livre naquele hemitórax, mesmo que ele seja bem pequenininho. Então tá na dúvida, um recurso que você pode lançar mão é do perfil em decúbito. Bom, muito obrigado por assistir a esse vídeo ou a essa série de mini vídeos. E se você quiser continuar vendo aulas como essas, segue a gente nas nossas redes, tem o Instagram, YouTube, Facebook, a gente sempre libera material lá. Compartilha com todos os seus colegas ou com quem você acha que vai estar interessado nesses materiais.
E é isso aí, valeu e até a próxima.